E aí, nação, Flamengo e Inter, Libertadores das Américas de 2025, Flamengo vai passar por cima do Inter e vamos dar uma arrancada para ser campeões da Libertadores das Américas, nação. Grava aí, tá bom, o que eu estou falando. Qual é a sua expectativa para este jogo do Mengão? Deixe nos seus comentários, tá bom? Flamengo tem chance de ser campeão e nós vamos levar este título, nação. Tá bom? Toque nas notificações, porque assim que lançarmos um vídeo, você será notificado pelo YouTube. E dê o like para que este vídeo venha alcançar mais rubro-negros, tá bom? Assista este vídeo até o final, tá bom? A análise desse jogo aí, Flamengo e Inter, Libertadores das Américas de 2025, nação, tá bom? Nos ajude com os seus comentários, tá bom? E compartilhe este vídeo para os seus amigos rubro-negros, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Assista até o final. Libertadores, teremos Inter e Flamengo se enfrentando a primeira partida amanhã no Maracanã. Então já vamos começar a falar desse jogo. Amanhã com transmissão da TV Globo às 9h30 da noite. Vamos trazer os dois repórteres, setoristas que acompanham, né, o dia a dia dos dois clubes. Já estamos com a Manu Ribeiro aqui na nossa tela e com o Gabriel Girardon também para trazer informações do Flamengo e do Internacional. Vou começar com vocês, então, informações. Já sei que tem apuração dos times, do que deve mudar nas duas equipes. Começar com a Manu, Flamengo é mandante amanhã no Maracanã. Tudo bem, minha amiga? Boa noite para você. Tem a dúvida da posição do Arrascaeta, né? Já temos apuração do que deve ser o time do Felipe para amanhã, Manu? É isso, Camila. Boa noite para você, para vocês aí no estúdio, para todo mundo que está acompanhando aqui o Tá Na Área com a gente. A principal dúvida do Felipe Luiz para esse jogo de amanhã é o substituto do Arrascaeta. O camisa 10 está suspenso para essa partida. Ele que fez um bom jogo no final de semana contra o Mirassol não fica à disposição por causa dessa suspensão. E aí gera a dúvida se o Carrascal vai poder ser o titular do Flamengo. Por quê? Porque o colombiano, reforço do Flamengo nessa janela, custou 12 milhões de euros aos cofres do clube. Ele não estreou no final de semana. Ele foi para o banco de reservas. Felipe Luiz até disse que pensou em utilizá-lo aí nessa partida, mas ele não foi utilizado, não saiu do banco, ficou no segundo tempo todo no banco de reservas, e fica essa dúvida se o Carrascal seria utilizado ou não como titular nessa partida contra o Internacional. Sem o Carrascal, as opções são Luiz Araújo, que foi reserva no final de semana, vinha de 2 jogos poupados por causa de desgaste físico, e Plata também, que já fizeram essa função, já se revezaram ali nessa função de assumir a responsabilidade criativa do time. O Saul pode ser utilizado como titular também, mas o jogador que acabou de chegar, o Felipe Luiz falou que ele ainda precisa de adquirir ritmo de treino, de jogo. Então, hoje a tendência é que o Luiz Araújo seja o titular aí no lugar do Arrascaeta, e o Flamengo vai a campo com um quarteto ofensivo formado por Luiz Araújo, Plata, o reforço Samuel Lino, e por Pedro na referência do ataque. Essa deve ser a grande mudança no time, mas também terá a volta de Jorginho, ele que ficou suspenso no final de semana pelo Brasileirão. É um reforço também desse meio de temporada, jogador que vem sendo destaque no meio-campo do Flamengo, faz falta quando não fica à disposição, mas Felipe Luiz vai poder contar com o Jorginho para esse jogo. Já é um retorno importante, pensando ali no meio-campo rubro-negro, mas quero saber do Internacional também. Gabriel, bem-vindo ao Tá Na Área, boa noite para você. No caso do Inter, pelo que tenho lido ali da apuração de vocês, o jogo contra o Bragantino talvez dê mais pistas de quem deve ganhar uma chance também contra o rubro-negro amanhã, né? Exatamente, Camila. Boa noite para ti, para Renata, Felipe, a Manu também aqui com a gente. O Inter não vivia uma boa fase antes do jogo contra o Bragantino e o Roger fez algumas mudanças no time, algumas por questões físicas ou mesmo suspensão, no caso do Vitão, né? E o próprio Bryan Aguirre, titular da lateral esquerda, foi preservado, mas o time deu uma boa resposta, venceu o Bragantino fora de casa e é um indicativo que o Roger deva manter mais ou menos essa base para enfrentar o Flamengo. Com o retorno do Aguirre, que é o titular da lateral direita, o Vitão, indiscutível, na zaga, e do meio para frente, possivelmente a mesma equipe que jogou lá em Bragança Paulista, com o Thiago Maia, o Alan Rodrigues, que é um jogador recém-chegado, que não estava inscrito na Copa do Brasil, inclusive, ficou de fora na eliminação contra o Fluminense, Alan Patrick,
Bruno Tabata e Wesley. E na frente, Ricardo Matias. O time do Inter tem nomes como Borré e Valência, jogadores selecionáveis, né, os chamados medalhões, que geram muita expectativa na torcida, mas não tem entregado, tem jogado muito mal propriamente. E o Ricardo Matias, na oportunidade que teve contra o Bragantino, fez 2 gols, então se credencia, né? O Roger gosta muito de dizer que o campo escala, né? O campo, ele gosta de ser refém do campo, então o Ricardo Matias muito provavelmente tenha conquistado o seu lugar no time com os 2 gols e vai ser a referência no ataque, na esperança de o Inter fazer um bom jogo, né? Ter um bom início de confronto de oitavas de final com o Flamengo aqui no Maracanã. 2 times aí, né, com dúvidas, com mudanças, né, pensando nesse primeiro confronto, lembrando partidas de ida, né, da Conmebol Libertadores amanhã, primeiro jogo no Maracanã e na semana que vem no Beira-Rio. Começando pelo rubro-negro, Felipe, como a Manu trouxe, a volta do Jorginho, importante, com suspensão na última rodada do Brasileiro, mas sem o Arrascaeta. E aí, me parece o Luiz Araújo a opção que já foi mais testada, né, com esse quarteto ofensivo que a Manu pintou, do que talvez outras mudanças que fossem talvez mexer mais na característica do time. O Flamengo precisa muito da agressividade do Luiz Araújo. O Luiz Araújo é um jogador que ele consegue aliar a velocidade, comportamento tático também, que isso Felipe Luiz ele cobra muito dos jogadores, mas ele tem uma coisa que falta ao Flamengo, finalização. O Flamengo é um time que consegue ter a bola, mas ele finaliza pouco, ele entra pouco na área. O Flamengo é um time que sempre ataca a equipe adversária, mas que faz poucos gols. E o Luiz Araújo pode ser essa diferença para o Flamengo amanhã. Eu sempre falo que o Luiz Araújo e o Bruno Henrique são jogadores diferentes, né? Hoje o Samuel Lino também vem dando muita resposta, mas o Flamengo do início do ano, até o meio do ano ali, quando tinha todos os jogadores que foram embora também, o Gerson e o Wesley, o Luiz Araújo poderia fazer a diferença. Tanto que na volta da Copa do Mundo ele faz um golaço contra o São Paulo, porque ele é um jogador que ele acredita no potencial dele de chute, é um jogador que ataca muito bem o último terço e pode fazer a diferença para o Flamengo. O Flamengo sentiu falta dele contra o Atlético Mineiro e hoje o Flamengo tem ele de volta e ele pode fazer isso que o Felipe Luiz pede para os jogadores, serem agressivos quando chegar ali realmente no último terço. E o Pedro é um jogador que está faltando gols também, a bola tem passado bastante pela área e aí entra no quesito caprichar mais um pouquinho, né? Fiz o jogo no final de semana, Flamengo e Mirassol, eu acho que faltou mais um pouquinho de capricho para os jogadores da frente do Flamengo, Samuel Lino como o maior destaque, e eu acho que o Flamengo pode tirar muito proveito desse jogador, que é um jogador incisivo, vai para cima, quebra a linha, e o Flamengo já tem tirado proveito e o Internacional tem que prestar muita atenção nesse jogador. E olhando para esse time do Roger, né, Renata, faz sentido que traga, como o Gabriel falou, algumas mudanças do jogo contra o Bragantino para essa partida. Tem uma mudança de esquema, né? Muda a forma do time jogar para um 4-5-1, dá para a gente chamar assim, e dá oportunidade a jogadores que corresponderam, porque a impressão, principalmente, do Inter no jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense no Beira-Rio é muito ruim, olhando para um mata-mata como esse de Libertadores, né? E por acaso, a volta do Inter aqui no Maracanã, na segunda etapa, quando toma o gol, o Roger faz as mudanças que acabam melhorando o time, né? Foi um empate no final, o Inter não conseguiu a classificação nem levar para os pênaltis, mas eu acho que já tem um início da mudança ali. Primeiro porque Bruno Henrique já não estava bem no time, no meio-campo, né? Com o Thiago Maia e Bruno Henrique, o time não estava tendo a sustentação que precisava naquele meio-campo. Então, o Alan Rodrigues, como reforço, vem muito bem nessa posição. Não pôde jogar na Copa do Brasil porque não estava inscrito, então foi um ótimo achado. Acho que a entrada do Tabata, o Tabata estava pedindo participação no time e aí ele tinha pedido para jogar mais pelo meio. Então, assim, para se aproximar do Alan Patrick, não deixa o Alan Patrick tão isolado numa criação ofensiva do time. Também entrou muito bem contra o Fluminense o Tabata. Aí, com a ausência do Carboneiro, o Wesley consegue ir para o lado onde ele rende mais, porque no lado direito ele não estava funcionando, assim. E o Wesley... Eu sei que a torcida do Inter reclama muito com relação aos gols, né? Porque ele só fez um gol nesse ano. O Wesley nunca foi um jogador de fazer muitos gols, mas ele sempre foi um jogador de bagunçar as defesas adversárias. E no ano passado, jogando próximo ao Bernabéu, ele estava fazendo muito bem isso, né? Então agora jogando de novo pelo lado esquerdo, já até
refez a parceria com o Bernabé e deu certo no fim de semana. Então, acho que é um outro aspecto positivo. Essas mudanças, acho que se pedia muito ao Roger para ter alguma mudança, porque daquele jeito não estava funcionando. E sejam forçadas ou não as mudanças, elas aconteceram no fim de semana, foi muito bem o Inter como desempenho. O Ricardo Matias também entrou muito bem como centroavante e eu acho que tem que dar sequência ao que deu certo. Então agora, depois desse jogo, com essas mudanças você olha, bom, pode enfrentar o Flamengo, né? Até então não dava a impressão de que ia ser um confronto com muito favoritismo pro lado do Flamengo e agora você consegue imaginar que tem um jogo para acontecer, uma disputa maior. Eu ouvi mais algumas informações, né? Últimas informações de Flamengo e Internacional. Amanhã a gente vai falar muito mais dessa partida aqui no Tá Na Área também. Manu, do lado rubro-negro, acho que o confronto, né? Ainda tem um bastidor que dá uma esquentada nessa decisão de Libertadores, porque tem aquele barraco, fofoquinha, probleminha fora de campo, que envolve dívida, né? Famoso problema de dinheiro que sempre gera entretenimento para quem está do lado de fora, que é a dívida do Thiago Maia do Internacional com o Flamengo, que gerou colocadinha em rede social, respostinha na internet. Tem um pouco disso também aquecendo esse confronto para essa partida, né, Manu? Camila, verdade, né? Nos últimos meses, o Flamengo expôs essa dívida do Inter pelo Thiago Maia, volante contratado pelo Clube Colorado no ano passado. O Inter não pagou algumas parcelas que combinou de pagar com o Flamengo. O Flamengo até acionou o Inter na CBF e pretende até ir à FIFA para, quem sabe, causar um transfer ban no Internacional. Já tem ameaçado isso publicamente, porque espera receber essa dívida que tem pelo Thiago Maia. É mais um bastidor para esquentar esse duelo, né? Porque fora de campo, realmente, as diretorias têm se estranhado nos últimos meses por causa dessa dívida. E o Flamengo reencontra o Inter, um adversário que traz boas lembranças de 2019. Em 2019, as equipes se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo passou, acabou campeão naquele ano e vem aí de anos conseguindo se classificar, passar pela primeira fase da Libertadores, 3 finais, 2 títulos. Chega a essa edição da Libertadores com uma certa pressão pela classificação nesse momento, por causa da eliminação recente na Copa do Brasil e também por causa das campanhas nos últimos 2 anos, né? Em 2023, eliminado nas oitavas de final, em 2024, eliminado nas quartas de final. A torcida já vem ensaiado alguns gritos ali nos jogos do Flamengo, pedindo para que o time trate essa competição como obrigação e não dê prioridade somente ao Campeonato Brasileiro. E o que a gente tem acompanhado nos bastidores é que o Flamengo vai forte também pela Libertadores, não deverá usar a mesma estratégia que usou na Copa do Brasil quando poupou alguns jogadores nas oitavas de final. É importante esse detalhe aí, final da Manu, em relação ao Flamengo para amanhã. E aí, Gabriel, olhando para o Internacional, primeiro jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, mas a torcida fez festa aqui no Rio também para receber a equipe hoje, que já está aqui em solo carioca, né? Isso mesmo, Camila. Muitos torcedores colorados recepcionando a delegação no hotel aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro, com as chamadas ruas de fogo, né, que é aquele show de luzes ali com sinalizadores que a torcida faz, que costuma fazer em jogos de Copa à noite, né, no estádio Beira-Rio. Então, um pedacinho do Rio de Janeiro virou Beira-Rio nessa tarde de terça-feira, quando a delegação chegou para esse jogo que dá início às oitavas de final da Libertadores, que mais do que nunca virou também uma obsessão do Inter. Com a eliminação na Copa do Brasil, o time só tem basicamente a Copa Libertadores, visto que no Campeonato Brasileiro muitas vezes abdicou, de certa forma, da competição, priorizando os confrontos de Copa, especialmente a Libertadores, sendo que pegou um grupo chamado Grupo da Morte, né, na primeira fase, então teve um esforço muito grande para passar de fase, acabou até como líder do grupo, né, foi premiado dessa forma. Só que o brasileiro ficou um pouquinho esquecido, o time chegou a frequentar a zona de rebaixamento e com a eliminação na Copa do Brasil, certamente resta a Libertadores como o grande sonho do torcedor
para uma nova conquista e principalmente encerrar um longo período sem um título de expressão que certamente incomoda muito o torcedor colorado. É isso, 2 times eliminados da Copa do Brasil, de olho agora na Conmebol Libertadores. Amanhã tem mais com Manu e Gabriel, direto do Maracanã, trazendo informações aqui pra gente durante o Tá Na Área, tudo sobre essa partida amanhã às 9h30 da noite pela Conmebol.